Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler 2 textos e depois trazer uma meditação, eu espero que rápida. Eu espero, né? Mas se Deus não esperar, vai ser demorado. Sobre algo que eu creio que está no coração de Deus para nós e que foi um grande desafio para nós esse ano. E por isso eu quero falar com vocês sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do 12 ao 31. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. E depois nós vamos ler Efésios capítulo 4. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Amém? Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí no telão ou na tua Bíblia, aí como você achar melhor. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. Em todas as partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Agora a gente vai abrir em Efésios capítulo 4, a partir do verso 12, que é um complemento desse texto, que diz assim, Efésios capítulo 4, verso 12, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados.
Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que ela representa para as nossas vidas, pelo esse alimento que vem do céu para alimentar o nosso espírito. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos dirige, que nos exorta, que nos consola, que nos ensina a caminhar dentro da tua vontade. Deus, a minha oração nessa manhã é que nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas, que essa palavra ela encontre lugar no nosso coração e produza frutos, Senhor, frutos que glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem hoje é chamado para a comunhão, amém? Eu creio que Deus, Ele nos chamou para a comunhão. Esse é o desejo de Deus para nós, essa é a nossa vocação. E o ano de 2020, ele foi uma pedra no caminho da comunhão. É ou não é, galera? Quem concorda comigo? Esse ano ele foi uma pedra, ele foi um grande gigante, vamos colocar assim, né? Um grande inimigo no que diz respeito à comunhão. E quando eu falo comunhão, galera, para ficar claro para vocês sobre o que eu estou falando, é sobre a comunhão gerada pelo partir do pão, amém? É a comunhão do sentar na mesa, é a comunhão do lugar onde as vidas se tocam, é a comunhão que fala a respeito do encontro, da reunião daqueles que creem, amém? Então eu creio que esse ano de 2020, ele foi uma pedra no que diz respeito a nós estarmos juntos, a nós vivermos uma comunhão, né, do sentar na mesa, do partir o pão, né, de olhar nos olhos, aquele lugar onde as vidas se tocam, né, onde nós experimentamos essa convivência santa, né? Eu creio que como família de Deus, nós fomos privados desses momentos, nós somos privados de podermos exercitar a comunhão do sentar na mesa, do partir o pão. Não é, galera? Foi um ano, e talvez eu acho que o que a gente mais sentiu no meio de tudo isso, pelo menos para eu particularmente, e conversando com outros, foi essa privação, né? Principalmente a gente aqui que gosta tanto disso, né? Por sermos uma comunidade que é muito menos centrada em programações e muito mais voltada a relacionamento, né? Então foi realmente desafiador. E o fato é que nós não deixamos de ser família. Eu creio que nós não perdemos esse senso de ser família, mas de fato nós perdemos o convívio, né? E tudo aquilo que o convívio nos proporciona. É mais ou menos como muitos que deixaram as suas cidades e vieram para Floripa, né? Quem fez isso? Né? Muita gente, né? Nós saímos ali de São Paulo, da nossa cidade natal, deixamos família e viemos morar aqui. Nós não deixamos de ser família com a nossa família que ficou lá, mas o fato é que nós perdemos o convívio, né? Perdemos aquela intimidade, perdemos a intimidade e aquilo que o convívio nos proporciona, né? Então, às vezes, nós nos encontramos, às vezes, eles vêm nos visitar, nesse final de ano, muitos virão, né? Estar conosco, ou talvez você vai estar com eles, mas eu sinto que é mais ou menos o que aconteceu dentro da igreja nesse ano de 2020. Nós não deixamos de ser igreja, mas
por causa do distanciamento, nós perdemos esse feeling da convivência, do andar junto, do partir o pão, e naturalmente tudo o que isso proporciona, tudo isso que traz, né, na esteira da convivência. E por conta disso, nós percebemos que o desejo do convívio, ele nunca foi tão procurado, né? As pessoas, elas sempre externam isso, né? Comunicam isso. Ah, como era bom, né? Como era bom o café, né? Acabava o culto e a gente ali tem uma jantinha. Como era bom esse momento junto, de a gente ir para a praia junto, a gente pegar onda junto, né? De nós estarmos aqui em outros dias e outros momentos. Como era bom isso, acho que nunca se desejou tanto a comunhão, né? Nunca se desejou tanto o convívio. Esse princípio da comunhão, eu creio que ele foi, por conta das circunstâncias, ele foi valorizado, inclusive, né? Foi dado um peso diferente para isso. E isso é verdade, mas ao mesmo tempo, esse princípio da comunhão, ele sempre esteve em destaque no projeto de Deus chamado igreja. A comunhão, ela sempre foi central na vida da igreja. Eu sinto que hoje ela está valorizada por conta das circunstâncias, mas na verdade, ela sempre deveria estar no centro das nossas vidas. Ela sempre deveria ser valorizada, seja em tempos de pandemia ou não, porque ela é central na ideia de Deus quando Ele projetou ou quando Ele idealizou a igreja, corpo, família de Deus. Por isso nós lemos esses textos aí de 1 Coríntios, de Efésios, onde fala a respeito do corpo de Cristo, de apesar de serem muitas partes, somos um só povo, né? Ali em Efésios ele fala que fomos um só espírito, foi nos dado de beber do mesmo espírito, né? Da mesma família, o mesmo Deus, o mesmo Senhor de todos. Essa ideia de que apesar de sermos indivíduos, apesar de sermos uma parte, nós somos chamados para ser uma só família, né? Só há um corpo, não existem vários corpos, né? É um corpo só, no qual todos nós somos chamados para estarmos e vivermos essa família. E eu lembro da minha própria experiência. Eu louvo a Deus porque eu tive talvez um insight. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence, né? Na verdade, os nossos insights, eles são nada menos do que o Espírito Santo de Deus falando conosco, né? Ministrando a nossa vida e nos ensinando, nos encorajando, nos convencendo. Mas eu me lembro que quando eu conheci a Cristo, eu entendi isso muito rápido, sabe? Como eu falei, eu tive esse insight e foi uma conexão dentro de mim assim muito rápida. Eu entendi que nós não podemos viver a experiência de ser igreja sem vivermos o exercício pleno da comunhão. Não existe igreja sem comunhão. Não existe igreja sem partir do pão, sem sentar à mesa. Não existe igreja sem que as vidas se toquem. Porque isso é igreja, é a reunião daqueles que creem, né? É o ter tudo em comum, é o andar junto, é o ser família. E eu louvo a Deus que eu entendi isso de bate-pronto, assim. E eu até já contei essa experiência para vocês. Eu ia para a igreja todos os dias. Eu não sei, assim, o que passava na minha cabeça, eu não me lembro, assim, sabe, de dizer... o que me impulsionava a fazer isso? Mas eu lembro que eu ia todo dia, não tinha nada na igreja. A igreja estava fechada e eu me sentava na porta da igreja. Eu falo que eu não lembro porque não faz nenhum sentido isso, né?
Ué, não tinha nada lá e eu ia fazer o que lá? Eu não sei, eu creio que eu tinha um desejo de estar naquele lugar. Lembrando que eu não estou falando aqui, quando eu falo de comunhão, eu não estou falando de ir a um lugar. Mas para mim, naquele momento, aquele lugar, ele representava, ele significava algo que eu buscava e desejava, que era estar com pessoas que criam como eu, de estar com pessoas que estavam buscando a Deus e desejando a Deus como eu estava naquele momento. Então, para mim aquele lugar era um lugar onde eu poderia, me proporcionaria isso. E eu glorifico a Deus porque, ou sou grato a Deus porque o exercício da comunhão, ele me livrou, em primeiro lugar, de um evangelho ensimesmado. Porque à medida em que eu comecei a exercitar a comunhão, eu comecei a buscar a comunhão, fosse ali na igreja, no ambiente de igreja, fosse na reunião nas casas, fosse no café na padoca, aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Tomar café na padoca, fosse num encontro, num café, num almoço, eu estava ali exercitando essa comunhão onde a minha vida tocava na vida de outras pessoas e vice-versa. E isso me livrou de um evangelho ensimesmado. Por quê? Porque à medida em que eu me abro para a comunhão, eu me abro para o convívio, o meu mundo ele se expande. A falta do exercício da comunhão, ela faz o meu mundo ficar pequenininho, porque eu acabo vivendo a partir de mim mesmo, eu acabo vivendo só para mim mesmo, eu acabo vivendo a partir daquilo que somente eu penso, das minhas perspectivas. O mundo, como a gente diz, ele gira em torno de nós mesmos. E nós acabamos criando, desenvolvendo um evangelho ensimesmado, aonde eu passo a olhar só para o meu próprio umbigo, a olhar só para os meus próprios problemas. A minha visão de mundo, ela é muito limitada àquilo que eu vejo, àquilo que eu acredito, e eu acabo perdendo a oportunidade de viver o evangelho em toda a sua plenitude, em todo o seu significado, porque eu me torno um cara ensimesmado. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Isso é uma grande verdade. E o nosso chamado é justamente para nós nos conectarmos e não nos isolarmos, né? E esse tempo de pandemia, por conta da necessidade, inclusive, do distanciamento, muitas pessoas aqueles que desejavam a comunhão, sofreram. Mas aqueles que já tendiam por um evangelho ensimesmado, acabaram usando isso como desculpa para ficar em casa, ou como desculpa para não se relacionar, né? E acabou arrumando uma desculpa oficial, né? Para viver o cristianismo da internet. E aqui eu não quero fazer nenhuma crítica à internet em si, à ferramenta virtual, porque ela tem o seu papel, ela é importante. Nós usamos aqui, inclusive, né, na igreja. Ela tem sido uma ferramenta incrível para a expansão do evangelho, para a pregação do evangelho. Mas a vida virtual, ela nunca substituirá a vida real. Apesar da igreja virtual existir, é na igreja real que ela se manifesta para nós de fato. Amém, queridos? Então, eu louvo a Deus porque quanto mais eu percebi a necessidade de me envolver e de me conectar, menos ensimesmado eu me tornei. E eu comecei a perceber o mundo à minha volta, eu comecei a perceber vidas ao meu redor, e eu comecei a entender que o evangelho era muito mais do que Deus para mim, o que é uma verdade.
eu entendi que o evangelho era Deus através da minha vida. Amém? Essa é a cruz primeiro na minha vida e depois o amor de Deus fluindo. Quando eu me isolo, quando eu deixo de viver comunhão, o evangelho em si mesmado é o evangelho Deus para mim. É o evangelho do Deus me dá o dinheiro aí, né? Como diz a música, né? É o evangelho do Senhor, olha para mim, Senhor, olha a minha necessidade, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e você vive para você mesmo. Porque você está isolado, você está distante, você está desconectado. Mas o evangelho de Cristo é um chamado à comunhão. É o evangelho onde eu me torno altruísta, onde eu consigo enxergar a vida além de mim mesmo. Amém, queridos? Mas o exercício da comunhão também me livrou de um evangelho teórico. Por quê? Porque o exercício da comunhão me força a exercitar os princípios de Deus na minha vida. As pessoas que se isolam, as pessoas que não priorizam comunhão, relacionamento, conexão, elas se tornam naturalmente teóricas, porque aonde ela vai exercitar o princípio do amor? O princípio do perdão? O máximo que ela consegue fazer é amar a si mesmo. E isso nós já fazemos muito bem. Mas você não consegue amar o próximo, por quê? Porque você não está conectado, você não está no corpo. O exercício do amor, ele não se torna pleno, porque você está isolado. Você vai se perdoar, tudo bem, você pode se perdoar, né? E também isso a gente se faz muito bem, né? Porque a gente faz uma burrada atrás da outra, e é facinho a gente falar, mas beleza, né? Eu me perdoo. Mas como é que você vai perdoar o teu próximo? Como que nós vamos viver os mandamentos de reciprocidade, né? Do levar a carga uns dos outros, do orar uns pelos outros. Tantos mandamentos onde, sem o exercício da comunhão, o evangelho ele se torna teórico. Normalmente, pessoas que não priorizam a comunhão, elas sabem versículos de cor, mas elas não vivem isso. Elas conhecem a teoria, mas elas são meninos, porque elas não vivem, não praticam, que é o terceiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, que é o exercício da comunhão também me livrou de ser eternamente menino ou imaturo. Porque à medida em que eu não exercito comunhão, eu não exercito as minhas faculdades espirituais. E a palavra de Deus diz que a maturidade vem pelo exercício das nossas faculdades. Amém? Não é assim na vida natural? À medida que você exercita, né, a sua vida, as suas faculdades, você vai se tornando maduro, homem, mulher, você cresce. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, o exercício da comunhão, ele também nos empurra à maturidade. O exercício da comunhão nos leva a viver os princípios, e é muito desafiador, porque o ambiente de igreja é um ambiente eclético. É ou não é, galera? Eu acho que não existe nenhuma outra instituição na face da terra. Se tiver alguma outra, você me conta, mas eu não achei ainda uma instituição que reúna tanta gente diferente do todo tipo. É ou não é, galera? É um ambiente onde, naturalmente, ao você se relacionar, você é desafiado o tempo todo a ser mais parecido com Jesus, porque a única maneira de você viver comunhão genuína é você experimentando o amor de verdade, o amor genuíno, o amor que constrói, né? O amor incondicional, é o perdão, é o exercício da empatia. Amém? Tudo isso ele está dentro desse ambiente de igreja, de corpo, de comunhão. Amém, queridos? Então, 3 coisas que o exercício da comunhão nos livra: de um evangelho ensimesmado, de um evangelho teórico e de sermos eternamente crianças, meninos
imaturos. Faz sentido para vocês aí? Amém? Amém, Alex? Deus nos chamou para a comunhão. E a nossa observação, né, e a nossa própria experiência mostram que as pessoas que não priorizam a comunhão tendem a se tornar espiritualmente fracas e sujeitas a todo tipo de sabotagem, seja elas internas, sejam elas externas. Né? Na nossa caminhada, na observação da vida, da experiência da vida, de ser igreja, de ser corpo de Cristo, nós percebemos isso claramente. Aqueles que não se conectam, aqueles que não andam junto, aqueles que não priorizam o sentar da mesa, obrigado, Dani, o partir o pão, o de se expor, de dar a vida e receber vida, elas se tornam naturalmente, ou elas se tornam espiritualmente fracas. Sabe, pessoas que parece que a vida não anda, né? A vida espiritual, ela fica patinando, ela patina, elas estão sempre nos mesmos problemas, elas estão sempre pedindo para nós orarmos pelas mesmas coisas, elas nunca vencem, elas não crescem, sabe, não há esse romper no mundo espiritual, elas estão sempre fracas, sempre debilitadas, porque continuam ensimesmadas, continuam vivendo um evangelho teórico, elas terceirizam a sua experiência com Deus, a sua oração, a sua fé, elas estão sempre dependendo de outras pessoas, porque continuam crianças e imaturas. Então, o exercício da comunhão nos torna mais fortes. Eu creio que na minha vida, eu creio que talvez o elemento que mais me ajudou na minha jornada, mais do que seminário, mais do que congressos, sabe, mais do que estudos, workshop, sabe, tudo que eu pudesse buscar de conhecimento, mais do que tudo isso, acho que o elemento fundamental, principal da minha vida foi o exercício da comunhão. Foi ali que eu mais cresci, foi ali que eu mais aprendi, foi ali que eu mais fui shapeado por Deus, né? Como que usa aquela ferramenta, a plana, né? Que hoje em dia não usa mais quase, né? Usa elétrica, hoje tem a máquina que faz, né? A plana, o que é a plana, né? Para mim, quanto mais eu mergulhava na comunhão, mais a plana de Deus descia, sabe? E Deus ia me lapidando, Deus ia trabalhando a minha vida, meu caráter, minha visão de mundo, minha visão a respeito de mim mesmo, o meu amor ao próximo, sabe? E isso me ensinou tanto, eu aprendi tanto nesse exercício da comunhão, porque ali há a palavra, ali há alimento para o espírito, ali há oportunidade de serviço, sabe? E eu creio que nós precisamos entender isso, nós precisamos priorizar isso na nossa vida, queridos, entendam isso. A minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus, ele comunica ao teu espírito, e ele liga em você uma chavinha, que você entenda que você foi chamado para a comunhão. Essa é a tua vocação, amém? Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Fora da comunhão, a nossa fé tende a esfriar. Fora da comunhão, a nossa relação com Deus se torna estéril. Isso é sério, queridos. Amém? Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram viver uma fé genuína e uma relação com Cristo fértil, mesmo em períodos onde ele estava fora do corpo. Pouquíssimas pessoas. E isso por causa do chamado, isso por causa da vocação do seu chamado. Quando nós chegamos aqui em Florianópolis, né, Ney, nós até quisemos estar
eu falei para a Kika, vamos para alguma igreja? Nós viemos aqui plantar uma comunidade, mas nós éramos eu, a Kika e o Fi, né? Nós não tínhamos, e mesmo assim o nosso coração desejou estar em algum lugar, desejou conhecer pessoas, se conectar com pessoas, né? E por um tempo a gente fez isso, até que nós passássemos a ter com quem andar, né? E viver a nossa realidade. Mas normalmente isso é uma grande arapuca. Amém? É um grande erro. Tem um sofisma, não, eu e Deus, sabe? Quem já ouviu isso? Né? Não, eu e Deus, eu e minha vida com Deus. Não é mentira isso. Existe relação entre você e Deus, existe a sua intimidade com Deus, mas isso é um sofisma, sabe? É uma mentira com cara de verdade, ou é uma meia-verdade, que toda meia-verdade é também uma mentira, né? Onde eu e Deus, eu e Deus. Meu irmão, se você ler Bíblia, você vai ver que isso aí é mentira. Deus sempre nos levou, a igreja de Cristo, o exemplo que Atos nos mostra, o princípio da comunhão é intrínseco à igreja. Não há como ser igreja se você não estiver conectado a um corpo local. E aqui eu queria fazer conceituar algo, definir algo. A diferença, existe a igreja que está sobre a face da terra, amém, queridos? Essa é a igreja que Cristo vem buscar um dia, né? Quando Jesus vier, Ele não vai vir buscar só a surf house. Ele vai vir buscar a surf house e todas as igrejas que estão na face da terra. Essa é a igreja, né? A igreja que é o povo, é o corpo de Cristo universal, né? É o povo de Deus. E a Bíblia fala a respeito desse corpo que está sobre a face da terra, de toda língua, povo, nação, etnia. Mas a Bíblia também nos fala da igreja local. Porque esse corpo universal, ele é conceitual, ele existe, só que ele é muito abstrato. Ele só se manifesta, nós só entendemos isso no corpo local, porque é na igreja local que a universal se manifesta para nós. É aqui que nós experimentamos igreja, corpo de Cristo. Aquilo que está lá em 1 Coríntios 12, Efésios, né, capítulo 4, é isso que está lá, e é aqui que a gente vive. Por isso a importância da igreja local, por isso que lá no Apocalipse, Jesus não escreveu uma carta só para a sua igreja, Ele escreveu 7 cartas, porque eram 7 comunidades diferentes, de pessoas diferentes, de contextos diferentes, né, dando referência à igreja local. O Novo Testamento foi escrito cartas para as igrejas, para os irmãos que estavam em localidades diferentes, se reuniam ali, experimentavam o corpo de Cristo. Deus nos chamou para nós sermos igreja local, comunidade local. E você tem um papel importante nesse corpo. Olha lá em 1 Coríntios 12, no texto que nós lemos, versículo 27 e 28. Ele diz assim: você tem um papel importante no corpo de Cristo. Diz assim: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus, eu gosto muito dessa passagem, na igreja, Deus pôs tudo, aonde? Aonde que Deus pôs tudo, galera? Ele se equivocou? Hein, Alex? Ele plugou algum fio em algum canal errado? Não, né? Deus pôs tudo aonde? No lugar certo. Então, o que Paulo está dizendo aí? Que nós somos uma parte desse corpo, amém? Cada um de nós é uma porção, uma parcela, uma parte do todo. E Deus diz que Ele fez o corpo e Ele colocou cada parte no seu lugar certo. Amém? Então eu creio, como igreja local, nós cremos enquanto comunidade local,
que o fato de você estar aqui é de que você é uma parte daquilo que Deus está fazendo aqui. E de que você não está no lugar errado, porque Deus colocou tudo no lugar certo. Amém? Fala para o teu irmão, você está no lugar certo. Não porque você presta, mas porque Deus fez assim. Não é porque nós, né, por merecimento nosso. Amém, queridos? Não, eu estou no lugar certo. Não, queridos, foi Deus que está construindo esse corpo. E Ele te trouxe, Ele te colocou nesse corpo, e Ele te colocou exatamente no lugar que você deve estar. No lugar certo. Amém, queridos? Por isso que você é importante. Porque se você é parte desse corpo, e você está ausente dele, você torna esse corpo incompleto. Olha que sério isso, meu irmão. Se você crê que você é parte do que Deus está fazendo aqui na Surf House, se você crê que essa é a tua igreja local, que esse é o lugar no qual Deus te chamou, e que Ele te colocou aqui, Ele te colocou no lugar certo, e você deixa de exercitar a comunhão, você está tornando incompleto aquilo que Deus desejou fazer neste lugar. Faz sentido para você? Quem já montou quebra-cabeça aí? Fala aí, galera. Pensa naquele quebra-cabeça, não naqueles de criancinha, né? Que você monta com 10 pecinhas, monta e desmonta. Não. Aquele de 1000. De 10.000. E você está montando aquele negócio, suando, igual nós estamos aqui hoje. Depois de... Quanto tempo você acha que demora, galera? Um quebra-cabeça de 10.000 peças. Hã? Um mês. Dependendo da vontade, 1 ano. Dependendo da determinação. E aí no final, você descobre que faltou uma peça no meio da figura. O que você quer fazer nessa hora? Hã? Você quer morrer? Eu acho que eu ia chorar. Eu ia falar, miserável. Onde está essa peça? Porque isso nunca vai ficar completo se aquela peça não for encaixada. Essa obra de arte, essa figura, e nunca vai ser completa porque ficou faltando uma parte. Uma parte ficou faltando. Você é essa peça. Quando você deixa de priorizar a comunhão. É como se nós colocássemos, é como se as pessoas olhassem para nós e nós fôssemos esse quebra-cabeça coladinho e colocado na parede como um quadro e bem no meio uma peça faltando. Nós nunca seremos completos, e aquilo que Deus quer fazer aqui nunca será completo, perfeito, excelente, sem que todas as peças estejam encaixadas naquilo que Deus idealizou para fazer neste lugar. E você é parte importante nesse projeto que Deus está fazendo aqui. Amém, queridos? Estão comigo aí? Está calor, mas Deus está falando, amém? Seria pior se Ele não estivesse falando, né? Glória a Deus, vamos lá, vamos nessa. O texto diz que, além de nós sermos parte desse corpo, a palavra de Deus diz que Ele também deu dons, amém? Para cada um de nós. Por isso você é tão importante.
Porque ele deu um dom para o Mateus. Tá a camisa bonita, né, Mateus, de artista? Toda colorida. Que não deu para o Sérgio. E deu dons que todo mundo já está meio sabendo, né? Um homem que gosta de orar, um homem que gosta de buscar. Deus deu uma paixão e dons, ferramentas para o Anderson, diferente do que deu para mim, deu para Alex. E deu para o Ale lá fora, para a Júlia, para a Sandrinha, né? Para a galera ali da varanda. E o que são dons? São ferramentas. Vocês entendem, galera? Ah, pastor, mas você gosta de dom? O que é um dom? O dom é uma ferramenta que Deus te dá para que você, ao estar no corpo, possa servir este corpo. Não tem coisa pior para fazer um serviço do que fazer sem ferramenta. É ou não é, galera? Fala aí. É ou não é? Você precisa fazer algo e você não tem a ferramenta para fazer aquilo. Fala aí, Rô. Não é horrível? Judia. Na verdade, muitas coisas você não vai nem conseguir fazer. Por quê? Porque você não tem a ferramenta. E quando você, sendo parte deste corpo, e importante nesse corpo, deixa de estar no corpo, você está retendo ferramentas espirituais que Deus te deu para a edificação desse corpo. E nós estamos quebrando a cabeça para fazer algumas coisas porque nós não temos a ferramenta, porque você resolveu deixar a sua ferramenta em casa. Eu aprendi duas coisas com ferramenta. Eu aprendi isso com o Jerônimo, que está lá fora, na janelinha lá. A ferramenta, a gente consegue fazer tudo mais rápido e com excelência. Quando você tem a ferramenta certa, né? Parece até brincadeira. Você faz né? O G falou, não, vamos comprar uma serra, se a gente precisa de uma serra elétrica. Falei, uma serra, G? Não, é uma serra, porque nós vamos ter que fazer essas paredes e não sei o que lá. Tá, então vamos comprar serra. Mano, era igual faca na manteiga, né, G? Bota lá a madeira, meu, imagina se fosse serrar aquele treco na mão. Aí a madeira tem que ter um ângulo, porque tem que ter um ângulo, né, G? É o ângulo que vai encaixar. Imagina fazer aquele ângulo. A maquininha você bota ela 45 graus. Nossa, tá pronto, meu. Que delícia. É rápido. E o acabamento fica incrível. Uma igreja que tem as suas partes presentes em comunhão genuína, exercitando os dons, funciona. A obra de Deus ela acontece rápido e com excelência, porque nós estamos utilizando ferramentas espirituais e não estamos levando a obra de Deus na força do nosso próprio braço ou do nosso próprio entendimento. Sabe o que acontece quando levamos na força do nosso braço? Fica uma porcaria. Igual quando a gente vai fazer um servicinho sem ferramenta. Você vai gastar um tempão e no final você vai dizer assim, que porcaria. Quem já teve essa sensação? Mas no corpo de Cristo não é assim. Eu creio, queridos, que nós somos como engrenagens, sabe? Pensa numa máquina que está cheia de engrenagens, maiores, menores, umas pequenininhas, outras, né, diferentes, colocadas, e cada engrenagem ela está encaixada numa outra engrenagem, que está encaixada em outra engrenagem, e todas elas, ao se movimentarem, cada uma cumpre uma função, e todo o corpo funciona. Por quê? Porque elas estão todas o quê? Ligadas uma à outra, conectadas. E aí as coisas funcionam. Como está escrito ali no livro de Efésios, depois a gente vai ler um pouquinho para frente,
onde ele fala que todo o corpo cresce e se desenvolve. Por quê? Porque as partes estão presentes, as engrenagens estão colocadas, cada uma no lugar certo e cumprindo o seu propósito. A consciência individual produz benefícios coletivos. Eu tenho orado isso a Deus, nós oramos de manhã ali, né, antes do culto. Eu tenho orado para que Deus expanda a nossa consciência, a minha, a tua consciência, sobre o teu papel nesse lugar, sobre a tua importância nesse lugar, porque indivíduos conscientes produzem benefícios coletivos, porque à medida em que as partes do corpo estão conscientes do seu papel, e elas são proativas naquilo que Deus tem para fazer na vida delas, a conjunção disso vai trazer benefícios coletivos para toda a comunidade. Uma igreja com membros conscientes de sua importância cresce e se desenvolve, gerando pessoas maduras e mais parecidas com Cristo. Vamos ler lá Efésios 4, eu estou terminando, 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Olha que lindo que diz a palavra de Deus. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então Paulo está dizendo assim, pelo contrário, no exercício da comunhão, onde Deus colocou cada um no seu lugar certo, onde Deus deu dons diferentes para cada um, nós devemos viver a verdade, falar da verdade com o espírito de amor. Amém? O exercício da comunhão, o exercício do amor, o exercício da verdade entre nós. Ele fala assim, cresçamos. Nesse exercício nós vamos crescer até sermos mais parecidos com Cristo. Ele, e é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, presta atenção, e assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Olha que lindo a conclusão dele. E assim, cada parte funciona bem. Aí ele está falando de quem? Do indivíduo. Cada parte, cada vida funciona bem. Cada vida está ministrada, cada vida está posicionada, cada vida está exercitando a comunhão, a ferramenta na mão, o dom se manifestando. E assim, nesse exercício, todo o corpo cresce e se desenvolve. Amém, queridos? Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu creio que o ano está terminando e nós somos privados da comunhão esse ano. E a minha oração é para que a nossa percepção da comunhão cresça. Apesar de tudo, se cria um desejo, uma chama em nós, para que a gente volte ao convívio, para que a gente volte a exercitar o amor, onde as vidas se tocam, onde as engrenagens estão funcionando, cada uma fazendo a sua parte, para que a gente cresça. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas, elas falam da igreja como se não fizesse parte dela. Muitas vezes as pessoas criticam a igreja de Cristo como se não fizesse parte dela. E não estou dando nenhuma indireta para ninguém aqui, tá? Não estou falando a um ou outro, estou falando da mentalidade geral das pessoas.
criticam o corpo, falam, porque falta algo, porque não está como deveria estar, ou por ser aquele quebra-cabeça faltando peças e a figura está feia. Mas normalmente são essas mesmas pessoas que não estão posicionadas e por isso o corpo perece. É como a peça do quebra-cabeça dizendo para o quebra-cabeça: ah, você é incompleto, ah, você é feio, ah, você não está legal. E a solução é a própria peça entrar no tabuleiro, a própria peça entrar e dizer e completar. Sabe, queridos, nós vamos ser, essa igreja será fruto, resultado da consciência individual de cada um no seu posicionamento. Porque se todos nós estivermos posicionados, a palavra de Deus se cumprirá. E nós vamos crescer, e nós vamos nos desenvolver, e nós vamos nos tornar mais parecidos com Cristo a cada dia. Amém, queridos? Então eu te chamo nessa manhã, para que você se posicione no teu chamado à comunhão. Que você lute com todas as tuas forças. E se elas não forem necessárias, elas não serão. Com todas as forças que o céu tem para você, para que você rompa com todos os sabotadores que te afastam da mesa, do partir do pão, do lugar onde as vidas tocam vidas, do lugar do servir, do lugar do exercitar o dom, porque é ali que Deus vai trabalhar na tua vida individualmente. E é ali que a soma das nossas vidas vai glorificar a Deus num projeto de igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa palavra tão simples, Senhor, mas ela ao mesmo tempo tão profunda, tão desafiadora. Nos chamando a uma genuína comunhão, nos chamando a um entendimento de que somos uma parte de um todo, de que somos uma parcela de um todo que o Senhor está fazendo aqui na Surf House, no Campeche, em Florianópolis, nas outras igrejas locais que aqui também se encontram, em cada uma desses corpos, dessas famílias que se reúnem em volta do Teu nome, Senhor. Eu oro, Deus, por um despertar de consciência, por um despertar de um entendimento de que nós somos importantes e de que a nossa ausência ela fará do corpo de Cristo algo incompleto. Ela fará do corpo de Cristo algo disforme. Senhor, nos ensina a entender esse princípio de sermos igreja de Cristo, de entendermos que a igreja não é um lugar onde se vai, mas a igreja é o lugar a qual se pertence, de pertencimento, de família, de um povo que anda junto, vive junto, de um povo que respira, de um povo que foi dado de beber do mesmo Espírito. É o nosso lugar, é o meu lugar, é o teu lugar, é onde Deus pôs tudo no lugar certo. E assim, juntos, possamos crescer. Pai, eu oro pela minha vida, e eu oro pelos meus irmãos aqui nessa manhã também, pelos corações, por aqueles que estão vendo essa mensagem pela internet, no Instagram, no YouTube. Deus, eu oro para que o Teu Espírito traga à luz a nossa consciência,
Tire de nós todo egoísmo, para deixarmos de ser pessoas ensimesmadas, centradas em nós mesmos, para percebermos a nossa vocação de sermos família de Deus, e assim, cada um ligado ao corpo, ligado à comunidade local, para o qual fomos chamados, fomos direcionados por Ti, possamos ali fazer a diferença, exercitando a comunhão, servindo uns aos outros, manifestando os dons, para que o Teu nome cresça, para que o Teu reino cresça, e assim a Tua vontade se cumpra, neste tempo e nessa geração, em nome de Jesus, amém.